A paz do Senhor Jesus seja com você. Estamos aqui pelo canal Meja TV. Por gentileza, se inscreva e dê o seu like em nossos vídeos. Esta é a nossa lição 12. O tema desta aula é o seguinte: as epístolas instruem e formam os cristãos. Agora vamos para o texto áureo. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 3. Agora a verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está em 3 textos bíblicos. Vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Está escrito assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O outro texto de nossa leitura bíblica em classe é a segunda carta de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Está escrito assim: o ancião a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Introdução. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 3 escritas por Paulo são denominadas de Paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria, e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Vamos para o tópico 1. Como as epístolas paulinas nos instruem. 1. Instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos Romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé, como se vê em Romanos 1, versículo 17. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos, de acordo com Romanos 3, do versículo 23 ao 25. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado, conforme se vê em Gálatas, do versículo 16 e capítulo 5, versículo 1. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou ao 3º dia, como se vê em 1 Coríntios 1, versículo 23, e capítulo 15, versículos 3 e 4. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados, e nos reconciliou com Deus, de acordo com 2 Coríntios 5, do versículo 18 ao 21. 2. Instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo, como cabeça, e a Igreja, o seu corpo, conforme Efésios 1, versículos 22 e 23. Nesse sentido, a Igreja foi eleita em Cristo, e redimida em Cristo para a glória de Cristo, de acordo com Efésios 1, versículo 12. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo, de acordo com Filipenses, capítulo 1, versículo 2. Ele é o segredo da verdadeira alegria, e o modelo de vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. A Igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. 3. Instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, Paulo ensina que no retorno de Cristo nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma, e o corpo, conforme 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 2, 3 e 8, o apóstolo esclarece que, após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor, se iniciará com a manifestação do Anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso, e vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. 4. Instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos, e para tanto é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Tito, capítulo 2, versículo 1. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. Resumimos afirmando que as epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo, sobre as últimas coisas, e trazem instruções pastorais e pessoais. Muito bem, vamos para o tópico 2. Como as epístolas gerais nos formam? 1. As epístolas de Pedro. A primeira carta de Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus, e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor, 2 Pedro 3, versículo 14. 2. As epístolas de João. 1 João adverte sobre o falso ensino, que negava a encarnação de Jesus, e as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros, e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo, e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Em 3 João destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio, e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. 3 João 1, versículo 11. 3. As outras gerais. Aos Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Tiago 2, versículo 14. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra, e não somente ouvinte. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar, e a preservar a esperança da vida eterna, conforme Judas, capítulo 1, versículos 20 e 21. Podemos resumir este tópico, afirmando que as epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação, dos falsos ensinos, e enfatizam a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. Muito bem, vamos para o tópico 3. As epístolas continuam a falar. 1. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, ou seja, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina, como se vê em Romanos 5, versículos 1 e 2. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento, e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã.
2. A doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Nossa declaração de fé ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se, tanto da carne como do Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor, como se vê em Hebreus 12, versículo 14. 3. A doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito, e prossegue até a medida da estatura de Cristo, como se pode ver em Efésios 4, versículo 13. Quer dizer que ao final do processo da salvação a glória perdida no Éden, pelo primeiro Adão, será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação, de nosso corpo mortal em corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Depois de tudo que falamos até aqui, destacamos que a mensagem das epístolas permanece atual, ressalta a justificação, santificação e glorificação do crente. Muito bem, vamos para a conclusão. As epístolas são livros divinamente inspirados, e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus, e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Agora chegamos ao fim desta aula 12. Por gentileza, compartilhe com seus amigos.